Hello guys, hello folks. Videozinho bem básico sobre possessive adjectives, adjetivos possessivos. Olha que difícil de falar, a maioria dos alunos acaba se atrapalhando quando fala isso. Dos estudantes, possessive. Esse SS aqui, esse início aqui, é lido como um Z. E você fala mais forte isso aqui, você fala um Z. Ou tá ruim de desenhar aqui. Possessive adjectives, e você fala mais forte o início. Adjectives, possessive adjectives, adjetivos possessivos. O meu, seu, dele, dela, nosso, que em inglês é um pouquinho diferente do português, mas muito mais simplificado. Por quê? Por exemplo, my é meu, minha, meus e minhas. Ele não varia em plural nem em gênero. É muito fácil em inglês, na verdade. Só que a posição dele acaba atrapalhando um pouquinho na hora do pessoal estudar. Então, e são adjetivos por quê? Porque eles estão sempre dando uma qualidade para um substantivo. O substantivo é o nome de algo, né? Quadro, papel, parede, mesa, luz, tudo isso é um substantivo, que em inglês é chamado de noun. Noun é assim, ó. Noun. Isso é um substantivo, que a palavra é nome, é bem parecido. Então, um adjetivo possessivo sempre está junto com um substantivo. A possessive adjective is always together with a noun. My house, my book, my name. Então, vamos ver alguns exemplos básicos. Just a moment. Então, aqui nós temos a lista dos possessive adjectives, ou adjetivos possessivos. My, que seria meu, minha, meus, minhas. Your, que é seu, sua. E olha só, ou seus e suas. Só que ele é seu de quem? Seu de você, de you. Porque em português o seu pode ser dele e dela. Por exemplo, ela é muito rica. Sua casa vale 10 milhões. Sua de quem? Dela. E em inglês esse sua aqui é só de you. Já está aqui o you. Your, sua. De você. Ou de vocês, porque o you pode ser você ou vocês. His, dele. De ele. E pode ser seu também. Her, dela ou sua. It's, dele ou dela para uma coisa, um animal. A cor de algo, a capa do livro. Our, com som de A. Our, nosso, nossa, nossos e nossas. E their, deles e delas. De eles e de elas, ok? Literalmente. Aqui temos alguns exemplos. My family is from Brazil. Minha família é do Brasil. Your class is on Tuesday. Sua aula é na terça. Tuesday é a terça, é o dia 2, começa com o som de Tuesday. His car is very big. O carro dele é muito grande. O pessoal confunde o his, dele, com o her, dela. Esse biquinho apontando aqui não é proposital, tá? É que ele é o mais longo aqui. Então, his car, o carro dele, olha só, dá até para lembrar. Riscar o carro dele. Não façam isso, tá? Riscar. Carro dele, riscar. Her mother is a teacher. A mãe dela é uma professora. Veja bem, dele é his e dela é her. Pessoal, aqui eu falei his, com i curto. Tem o his, H-E, apóstrofe S, que é o ele é, aquele é longo. He is a teacher. His car is big. É diferente. Mas nós confundimos um pouco, não é o caso de pronúncia agora. Our city is in the north. Ops, eu pulei uma. Its color is white. A cor dela ou dele é branco. Eu posso estar falando do quadro. Its color is white. A cor dele, do quadro. Posso estar falando de uma janela. Its color is white. A cor dela. Mas não de pessoas, tá? Dele para pessoas, dela para pessoas e dele e dela para coisas e animais. Our city is in the north. Nossa cidade é no norte. Our, nossa. Their country is poor. O país deles ou delas é pobre. Revisando então. Minha família. Sua turma. Sua aula, no caso. Sua turma, sua de você, de you. Carro, o carro dele. A mãe dela.
a cor dele ou dela, nossa cidade e o país deles. Pessoal, vocês perceberam que nesses três aqui, ó, no their, no her, nos quatro aqui, a posição não é igual da tradução? Olha só, minha família, sua aula, nossa cidade, agora aqui. O carro, o homem está aqui, o carro dele, a mãe dela, o outro também não está aqui, e o país deles. A gente vai ver depois num exemplinho que tem ali, que isso é um pouquinho diferente do português. Em inglês, ele é um possessive adjective. É um adjetivo possessivo e ele vem sempre antes do substantivo. Eu sublinhei os substantivos. Família, aula ou turma, carro, mãe, cor, cidade e país. Eles estão sempre junto. Não quer dizer que essa palavra, esse substantivo, esteja logo depois. Pode ser que ele esteja... tenha uma outra palavra antes. Por exemplo, your new class. Sua nova turma é na terça. Pode ser que tenha uma palavra antes. Mas geralmente ele é vinculado com um substantivo. Por isso que ele é um adjetivo. Porque em inglês, os adjetivos também vêm colados com o substantivo, vem antes dele sempre. Porque em inglês é o contrário, né? Um exemplo clássico é Nova York. É Nova York, não é York Nova. Outro exemplo é fast food. Fast food. Comida rápida. Comida vem para cá, troca. Carro novo. Carro novo, em inglês é o contrário. New car. O new é a qualidade e o car é o substantivo. Então, um é adjetivo, outro substantivo. Vamos a outros exemplos, porque aqui eu coloquei esses adjetivos possessivos, possessive adjectives, sempre no início da frase. Mas eles podem vir em qualquer lugar. Por exemplo, aqui, eles estão no meio da frase e o substantivo está sublinhado, e aqui está bem borrado também, né? Porque eu passei a fita em cima. Mobile, aqui um i. Então, ele é meu melhor amigo. Não esqueça seu celular. Aquele é o carro dele. Veja que a tradução em português é o contrário, mas em inglês ele é sempre antes do substantivo. Ó. O substantivo está em verde, antes. Verde, antes. Substantivo. Olhem aqui. Aqui o substantivo é amigo e best é um adjetivo, superlativo no caso. Não está logo depois do substantivo, ele está aqui, mas se refere a ele. Na maioria dos outros era sempre colado no substantivo, olha só. E aqui ele tem o adjetivo antes. Você conhece o irmão dela ao contrário? Eu quebrei a tela dele, no caso o celular. Onde é nossa escola? Eu não conheço a casa deles ou delas. Substantivos sublinhados são o nome das coisas, tá? Uma casa, uma escola, uma tela, um irmão, um carro, celular, melhor amigo, e esses adjetivos antes. Então, ele é meu melhor amigo. He is my best friend. Não esqueça seu celular. Don't forget your mobile. Eu anotei a pronúncia porque aqui você fala your. Aqui é their, sem o i. Aqui é your e aqui é her. São notas de pronúncia, tá? O risquinho é quando não lê. E o sublinhadinho você troca pela letra do som que tu quer. Do you know her brother? Você conhece o irmão dela? Falando em cortar sons, eu poderia cortar esse K aqui, porque eu não leio, cara. I broke its screen. Eu quebrei a tela dele. Where is our school? Onde é nossa escola? I don't know. Cortamos o K? I don't know their house. Eu não conheço a casa deles. Aqui, pessoal, eu posso fazer uma multiconexão para me lembrar melhor. É um exercício bem interessante para vocês lembrarem, porque esses que têm ordem invertida, a gente confunde muito. Então, o bom é fazer conexões com palavras interessantes para nós. Por exemplo, minha família, my family. Meu carro, my car. Meu livro, my book. Sua aula, your class. Sua irmã, your sister. Seu pai, your father. O carro dele, que é bem sugestivo. His car. A loja dele, his shop. A professora dele, his teacher. A mãe dela, her mother. A tia dela, her aunt. O quarto dela, her bedroom. A cor dele, its color. A capa dele do livro,
It's covered. E lá vai. Vamos ver outra na cabeça agora. Nossa cidade, our city. Nosso governador, our governor. Nossa escola, our school. O país deles, their country. A cidade deles, their city. A família deles, their family. Então você pode fazer múltiplas conexões para lembrar. E repetindo esses adjetivo possessivo com o substantivo, você acaba lembrando melhor das coisas. Vamos para mais um detalhe. Ok. Pessoal, a maioria dos casos que você usa esses possessivos, você usa como adjetivo possessivo, mas você pode também usar como pronome possessivo. Existem outros que são parecidos com eles e com um significado, mesma coisa em português, mas com usos diferentes. No lugar daquele my, NY, que é o mais famoso, existe o mine. No lugar do your, o yours é um S a mais. O his fica igual. No lugar do her, que é dela, tem o hers. O its fica igual. O our fica ours e o their fica theirs. O que são esses aqui? Que não é o assunto de agora, mas é um preview para mais à frente vocês entenderem. Esses aqui são os pronomes possessivos. Por quê? Esses aqui não precisam ter um substantivo no lado. Por exemplo, o my eu vou usar tipo my book. Ele vai precisar do substantivo no lado. My book. O her eu vou precisar do substantivo no lado. Her house. Lembrando, esse substantivo não precisa vir logo aqui, mas ele tem que estar na frente dele, para mim fazer referência a ele. Então, esses são adjetivos possessivos que estamos estudando. E por quê? Porque eles vêm sempre junto com o substantivo, sempre junto. Agora, esses aqui, eles vêm sozinhos, eles não precisam de acompanhamento, eles são um pronome, possessive pronouns. Por exemplo, a casa é minha, veja que não tem nada depois de minha. The house is mine. O livro é seu. The book is yours. Não precisa ter nada depois. Agora, se fosse... Esse é o seu livro. This is your book. Aí você precisa. No caso, esses aqui que não é estudo, não é motivo de estudo agora, mas vocês vão ver ele também. Vocês vão perceber que eles vêm sozinhos. Tá, professor, mas sozinho significa o quê? Significa que não tem nada depois, nem um substantivo depois dele, mas pode ter uma palavra. Mas essa palavra não é um substantivo. Um exemplo claro. This is my book. Não, aí vai ser um ponto. My house is green and hers is red. My house is green and hers is red. Minha casa é verde, a dela é vermelha. Veja bem que depois do hers tem uma palavra, mas é um verbo, não precisa de um substantivo. Isso aqui são erros comuns do brasileiro, tá, gente? Por quê? Você tende a traduzir literalmente o que tu fala. Isso é uma coisa chata. Às vezes te ajuda, mas às vezes não tem nada a ver. Um exemplo clássico é: que idade você tem? How old are you? Essa expressão você não pode traduzir e nem falar ela literalmente. Em português, que idade você tem? Seria what age do you have? Tem nada a ver. Se tu falar, pode entender? Podem, mas não tem nada a ver. A expressão é how old are you? Isso aqui é como velho você é, ou quanto velho você é. É um exemplo de que nem todas as estruturas de frase em português se aplicam ao inglês. Talvez tu tenha que trocar. E é o caso desses possessivos que eu falei lá, que tinham com asterisco. O his, o her, o its e o their. Eles têm posições diferentes em português. O cara pensa, vou falar o amigo dela. O amigo dela. Errado. Não existe essa frase aqui. The friend her. Isso não existe. Em inglês, esse her tem que vir antes da palavra friend. A posição é sempre a mesma. Her friend é o correto. Eu falava com meus alunos. Tem um barulho no bar, eu acho que é. O pai dele. The father his. No, wait. Errou! Essa do falso eu não sei fazer. Você vai dizer his father. Esses dois são erros de posição. Agora esse aqui não é um erro de posição, é um erro de colocar
o artigo definido no caso antes desses possessivos. A minha casa, isso aqui está errado. Você não diz a minha casa, o meu carro, a mãe dele, a mãe dela. Você não usa esse THE antes dos possessivos. Então você vai dizer só my house. E aí sim, ok, people?